Bom dia, tarde, noite e madrugada, pessoal. Selma aqui de volta para falar dele, do nosso herói, o herói de sempre da gente aqui. Nando Moura, não podia ser outro. Já estava há muito tempo sem falar dele. E a gente vai reagir a esse último vídeo dele aqui, porque o Nando Moura aparentemente está muito comovido com a guerra de Israel e do Irã. Antes de entrar no vídeo, eu queria mostrar para vocês a thumb que o Nando Moura escolheu, que ele coloca guerra total, tome bomba, e na thumb tem uma careta. Assim, uma guerra parte do pressuposto de que pessoas vão morrer. Uma guerra parte do pressuposto de que vidas inocentes vão ser ceifadas de uma maneira ruim, horrível. Não é engraçado, não é bonito. Sabe, guerra é uma coisa que você não quer que chegue no seu país. O Brasil, graças a Deus, não se mete em guerra, desde a guerra do Paraguai, eu acho. E assim, nem foi no nosso território, sabe? E aí o Nando Moura, para falar de uma coisa trágica como a guerra, triste como uma guerra, ele faz uma careta dessa, né? Ele debocha, ele coloca tome bomba. Quer dizer, a gente está falando de guerra mesmo. A gente está falando de ataques do Irã que deixaram pessoas gravemente feridas em Israel. A gente está falando de um ataque terrorista do Hamas que matou vários israelenses inocentes. A gente está falando do Hamas também que usa escudo humano e custa a vida de vários inocentes. E já foi mostrado o Hamas matando o próprio povo, que eles dizem defender também. A gente está falando do Irã, que é um Estado que oprime o próprio povo, como ele diz nesse vídeo, Nando Moura. E a reação dele a tudo isso é essa careta. Então esse vídeo, Nando Moura, já é bastante problemático exatamente por isso. É muito problemático quando o que você tem a oferecer sobre uma guerra é careta, né? É o deboche com as vítimas, com aqueles que se foram. Mas vamos assistir aqui. Deixa eu colocar desde o começo. Israel, E aí a gente vai reagir. Vou abrir aqui no grande. Vamos lá. Israel ataca o Irã e declara guerra total. 5 segundos de vídeo, ele já soltou uma mentira. 5 segundos. Vamos anotar isso que deve ser um recorde do Nando Moura. 5 segundos para ele soltar uma mentira. O que acontece? Israel lançou um ataque sobre alvos militares estratégicos do Irã. Tá? O que significa guerra total? Vamos lá, guerra total. Você acha que pegar um drone e atacar alvos militares, produção de produção de bomba, como ele mesmo vai falar de produção de bomba atômica e tal, é guerra total? Nesse ataque de Israel ao Irã, quantos civis a gente teve de vítima? Foram ataques precisos, assim, teve um que um míssil entrou no prédio do cara e matou um cientista lá. Então, assim, e outra coisa, Israel não declarou nada. Não teve declaração de Israel. Teve um ataque com drone nos alvos militares que eles julgavam que estavam produzindo, e nucleares, que eles julgavam que estavam produzindo, que poderiam produzir bomba atômica, que tinha material para produzir bomba atômica, ele foi destruindo esses alvos. Até porque Israel sabia onde ia atacar. Parece que Israel já tinha espião, já tinha um Mossad trabalhando ali. Então Israel já tinha uma noção. Então isso não é guerra total. 5 segundos. 5 segundos, Nando Moura já mentiu. Mentiu. A situação é gravíssima. Diversos alvos no Irã. A situação é gravíssima. Por que ele fala que a situação é gravíssima? Porque o Nando Moura vive do sensacionalismo. O Nando Moura quer mostrar para você ficar grudado no vídeo dele que a coisa é terror puro. E não está sendo assim.
são atingidos. Enquanto isso, o Irã bombardeia também Israel, que consegue se livrar da maior parte dos mísseis através do seu domo. Você repara que o que ele acabou de falar desmente a situação gravíssima? Desmente a guerra total? Porque Israel atacou alvos específicos, enquanto que o Irã teve a maior parte dos mísseis ali, a maior parte dos mísseis neutralizados pelo domo de ferro e por outras formas de defesa que Israel tem, outros mecanismos de defesa que ele tem, que o domo de ferro não é o único. Os ataques de Israel visam minar a capacidade nuclear do Irã, que está próximo a atingir a sua bomba nuclear, e eles declaram que querem destruir completamente Israel. E também para tentar... Isso da bomba nuclear do Irã, a gente sabe disso há muito tempo, não é uma coisa que surgiu agora, não é uma novidade de agora. O Irã e o Iraque, pelo menos no tempo do Saddam Hussein, eles tinham uma certa má vontade, vamos chamar assim, com os inspetores da ONU. Eu estava até lendo esses dias que o Irã diz que os inspetores da ONU são espiões e tal, e vão lá ver o que eles estão fazendo. Então eles dão uma desculpinha gostosa assim para dispersar os inspetores da ONU, e aí a gente fica sem saber o que eles possuem efetivamente de equipamento nuclear. Trocar o regime facínora que escraviza, humilha e tortura a sua própria população, que já não aguenta mais, atingindo diversos dos cabeças desse sistema do governo iraniano. Israel está atingindo exatamente aqueles militares que tenham algum envolvimento com tecnologia nuclear, coisa do tipo. Vocês podem pesquisar aí. Os homens no Irã são presos, torturados, principalmente aqueles que se levantam contra o regime. As mulheres são tratadas como animais de estimação. Se você tiver a autorização de um tutor legal e de um juiz... Olha só, as mulheres são tratadas como animais de estimação. São. Mas isso não é exclusivamente no Irã. Isso é aonde existir o Corão, onde tiver alguém seguindo o Corão, vai ter esse tratamento. O Irã não é o único país, acho que o Iraque também é assim. E repara o seguinte, o Nando Moura saiu da guerra. Olha como é que ele vai fazendo a transição. Ele fala que a guerra é uma situação gravíssima, aí começa a falar do regime iraniano, aí começa a falar das mulheres iranianas. Ele saiu da guerra, tá? Ele saiu da guerra e está entrando as mulheres iranianas. Por quê? Porque ele está muito comovido com a situação das mulheres iranianas? Não. Vocês vão ver aonde ele vai chegar com isso. Por que ele está falando agora especificamente das mulheres iranianas? Não porque ele tem alguma forma de compaixão por essas mulheres, pelo sofrimento dessas mulheres, mas vocês vão ver aonde ele vai chegar com isso, é que é uma coisa extremamente mesquinha. Meninas de até 8 anos e 9 meses. Naldecon Multi contra... Ai, eu adoro propaganda do YouTube. Puta que pariu. Speak fluent French in 60 days with me, your AI tutor. I am your personal language tutor. Available 24... Podem se casar. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando? Qual é o nome do vídeo do Nando Moura? Qual é o nome do vídeo do Nando Moura? É disso que nós estamos falando? Dessa lei que permite as meninas casar, que permite aos homens casarem com as mulheres de 13 anos, com as meninas de 13 anos? É disso que nós estamos falando? É isso que está na thumb do vídeo dele? Entenda, eu não estou aqui aprovando essa lei que permite que uma menina de 13 anos case. Eu não estou aqui dizendo que essa lei é minimamente razoável, eu não estou dizendo que essa lei é minimamente correta. Eu estou dizendo o seguinte, é disso que nós estamos tratando aqui? Não, não é. Nós estamos tratando do conflito Israel e Irã. Israel lançou um ataque com drones contra as bases do Irã, bases militares, contra alvos militares.
sabe, contra alvos militares, contra a produção ali nuclear, e nós estamos falando do conflito. Aí ele parte para as meninas para dizer, é disso que nós estamos falando. Não, não é disso que nós estamos falando. Inclusive, o Iraque, que também tem a sua maioria xiita, em 2014 discutia uma lei que permitiria o casamento de crianças com 9 anos de idade. E o projeto do governo também determinaria que consentimento das esposas não é necessário para realizações sexuais. É disso que nós estamos falando. Não, não é disso que nós estamos falando. Não é disso. Estamos falando do conflito. Isso aqui não tem a ver com conflito. Israel não se propôs a mudar essa situação, nem no Irã, nem no Iraque. Israel se propôs a vamos acabar com o poder nuclear do Irã. E cortar essa ligação Irã-Hamas, porque o Irã financia o Hamas. Em janeiro de 2025, no Iraque, que tem também sua maioria xiita, o parlamento aprovou uma emenda da Lei do Estado Civil permitindo que casais escolham entre a Lei Civil de 1959 e a Lei Islâmica Xiita Jafari. Se escolherem a via Jafari, meninas podem se casar a partir de 9 anos de idade. 8 anos e 9 meses, para ser mais preciso. 8 anos e 9 meses. É desse absurdo que nós estamos falando. Não, não é desse absurdo. Nós estamos falando do conflito, não da mudança de lei no Iraque. O Iraque não é tema aqui. O tema aqui é Israel versus Irã. Você já puxou uma lei do Iraque para dizer que estamos falando disso. Não, não estamos. E por que isso? Porque, inspirados na vida do profeta, o profeta teve a sua noiva Aisha, casou com ela quando ela tinha 6 anos de idade. Consumou o seu relacionamento quando ela tinha 9 anos de idade. 8 anos e 9 meses, para ser mais preciso. 8 anos e 9 meses. Como é que o Nando Moura sabe disso? Assim, a Aisha existiu, essa história é verdadeira. Tem um livro da Aisha, eu acho que eu li sobre a Aisha, né? Que eu li quando eu era mais novo. Isso é verdade, mas assim, como é que o Nando Moura sabe qual foi a idade exata que o Maomé teve a primeira relação com a Aisha? Qual é a fonte que ele está citando para isso? Eu não tenho a menor simpatia por Maomé, mas vamos lá. Qual é a fonte de ele falar que está sendo preciso com 8 anos e 9 meses? É a lei? Ele está usando a lei para dizer que esse foi o tempo de Maomé? Quando perguntado a respeito disso, né, o ideólogo do MBL... Olha só, então ele pega toda essa questão, ele pega o conflito, aí do conflito ele vai para falar que o Irã é um Estado fascínora, daí ele já faz a transição ali para a lei, para como a lei trata as mulheres, para a permissão que a lei dá para o casamento de meninas menores de idade, menores até que a idade de consentimento aqui no Brasil, que é de 14 anos. Então ele já vai fazendo essa transição toda, desde o conflito até essa lei, tão somente para bater no cara do MBL. No Ricardo Almeida, que ele vai bater, né, que é um cara que defende islamismo, sei lá. Também não estou defendendo o Ricardo Almeida, ele fala uma merda monumental, mas o Nando Moura usar essa realidade de uma forma mesquinha, como porrete para bater no Ricardo Almeida, é muito escroto, irmão. É muito escroto. Ricardo Almeida diz o seguinte: lave a boca para falar do sagrado profeta. Não importa o que você acha do casamento com Aisha, que ele consumou após a menstruação dela. 8 anos e 9 meses. Aisha foi uma santa guerreira, amada e venerada. Tanto é que pus o nome de Aisha em minha filha. Como disse, sei de onde vem o seu papo. E ele sabe muito bem, porque o papo vem do próprio Corão, que descreve isso e que inspira estados xiitas como o Irã e como o Iraque
a sancionarem esta lei. E você tem visto agora toda esta mudança ideológica dentro do MBL. Olha só, ele foi transicionando agora para falar do MBL. Em menos de 3 minutos de vídeo, em 3 minutos e 20 de vídeo, ele começa a falar do MBL. Olha o título do vídeo dele, cara. De fundão eleitoral, a defesa da institucionalização da tortura, contando também com televisionamento. Vocês viram da própria lingueta, do gnomo da lingueta. Nós vamos televisionar isso, nós vamos pegar o cara, enfiar uns pneus nele lá, prender os bracinhos, tacar fogo e mostrar isso que acontece com quem tá pagando de malandrão aqui no Brasil. Este mesmo... Vocês conhecem a ideia de demagogia? O que o Arthur tá fazendo ali é demagogia, só. É só para posar de valentão, de bonzão, que o MBL agora é contra bandido. Por quê? Porque eles precisam de alguma estratégia para atrair gente, para atrair os otários lá para votar neles, porque eles estão fazendo partido, eles querem eleitores, então estão mudando o discurso para ganhar eleitor, para ver se chega no povão, para ver se eles têm a penetração de um político feito o Bolsonaro ou Lula, que eles não conseguem ter. Mas aí o Nando Moura já fala em institucionalização da tortura. Qual é o problema disso? No Brasil, a tortura, salvo engano, a proibição da tortura é cláusula pétrea, tá? Eu sei que a prisão perpétua é cláusula pétrea, não pode ter prisão perpétua, a pena de morte é cláusula pétrea, o trabalho forçado dos presos é cláusula pétrea, você não pode ter um monte de preso ali trabalhando numa rodovia para pavimentar a rodovia e tal. A tortura eu não tenho certeza, mas eu acho que a cláusula pétrea também a proibição de tortura no Brasil, até porque a Constituição de 88 ela foi feita logo após o fim do regime militar, então eles já diziam que tinham ódio e nojo à tortura. É bem provável que seja cláusula pétrea. Então o MBL não vai institucionalizar nada que seja muito proibido pela nossa Constituição. A Constituição é cristalina proibindo a tortura. Então o MBL teria que fazer uma nova Constituição e que essa nova Constituição permitiria a tortura. A chance disso acontecer é muito, muito pequena, muito baixa, muito fantasiosa. O Ricardo Almeida, ideólogo do MBL muçulmano, declarou o seguinte: há muito antijudaísmo conspiratório circulando no mundo islâmico, mas o vínculo não é necessário. Eu mesmo não tenho qualquer laivo antissemita e desejo que o Estado de Israel seja destruído por uma grande guerra. Eu vou ler de novo para ver se você entende. Desejo que o Estado de Israel seja destruído por uma grande guerra quando a perspectiva de guerra vitoriosa contra Israel existir. Tudo que você vê agora, essa guinada ideológica, se comportando como petistas, bolsonaristas, o assassinato de reputação, tudo pela busca de poder, inclusive incorporando ao movimento quem defende aborto, ideologia de gênero, todo esse lixo que você vê. Olha só, se o Ricardo Almeida deseja mesmo a destruição do Estado de Israel, ele é um imbecil completo. Ponto. Eu não sei o que ele pensa sobre isso, também não me interessa, mas se ele deseja a destruição de Israel, ele é um idiota como qualquer outro idiota. Mas o Nando Moura, de novo, pegar todo esse contexto do conflito Israel-Irã e usar isso de porrete para bater na MBL, eu digo de novo, é muito mesquinho, é muito escroto. Inclusive que está descrito nos 3 patéticos livros amarelos que eu tenho em casa, e é totalmente patético, vem disso aqui. Tá vendo diferente agora, depois do fundão e tudo mais? Depois vai lá o Japa dar uma de good cop, tentando alisar as entidades judaicas, quando por trás o que existe é um mar de lama infinito. E a pergunta que fica para vocês é se vocês vão deixar eles irem sozinhos, ou vocês vão fazer academia, ou se vocês vão se tornar candidatos, líderes, e vão fazer exatamente o que esses filhos da puta do PT e do Bolsonaro fizeram.
Puta merda, eu não aguento ver mais isso, tá ficando chato. Toda hora você puxa esse assunto, mano, para com isso. Quando é que você vai parar? É complicado você ver o vídeo de um sujeito que se comporta feito um adolescente de bosta e bota o Renan Santos num vídeo que tem o nome Israel Guerra Total. Quando eu clico nesse vídeo, eu não quero ver Renan Santos. É simples assim. Quando eu clico nesse vídeo, eu não quero ver a porra do Renan Santos. Também não quero ver o Bolsonaro, também não quero ver o Lula. Talvez você possa colocar o Bolsonaro e o Lula, porque os dois foram presidentes e cada um teve uma postura diferente diante de Israel enquanto presidentes da República. Então você pode mostrar o Bolsonaro como aliado do Netanyahu e o Lula condenando Israel, para mostrar a diferença dos dois. Mas para aí, porque o contexto aqui é Israel. Então o Renan Santos falando merda, fazendo propagandinha da academia dele, não me interessa. Olha, quando o capanga deles, né, a putinha gorda e gulosa, decidiu... Outra coisa, todo mundo pro Nando Moura tem que ter a porra de um apelido. Todo mundo tem a porra de um apelido pro Nando Moura. É insuportável, cara. É muita síndrome de adolescente. Utilizar o meu pai morto como um porrete para tentar me atingir, eles compraram um inimigo pro resto da vida. O Maestro Boggs lá atrás, muito tempo atrás, o Pirula, acho que também, aquela turma deles lá era Groselha? Alguma coisa de Groselha, eles também fizeram piada com o pai do Nando Moura. E agora o Renato Batista, segundo ele, disse alguma coisa do pai dele. Eu não sei o que o Renato Batista falou. E também não vou procurar. Se nego tá usando teu pai assim o tempo todo, talvez seja porque você tá expondo seu pai depois de morto e jogando nessa lama. Porque não é natural isso. Outros influenciadores de política, etc., se metem nas tretas mais horrendas, assim, mais pega pra capar, e ninguém fala de pai e mãe desses caras. Eu não vejo. Eu nunca vi ninguém... Eu já vi do Arthur, mas falar assim, não, porque o seu pai fez seu pai não era pobre, seu pai era empresário, mas morre aí, sabe? Morre aí. O nego não fala seu pai é um viado pro Arthur, o nego não fala pro Arthur seu pai é podre, seu pai tem que se fuder mesmo. Só falam isso não, porque seu pai tinha empresa lá, era empresário, capitalista, não sei o que das quantas, e morre aí quando se fala do pai do Arthur. E é o único caso que eu tô lembrando, assim, eu não lembro de o nego falar do pai do Jones Manuel, o nego falar do pai do Wilker Leão, o nego falar do pai do Tamir Felipe, se bem que o Tamir eu acho que eu nunca vi em treta, né? Mas o pai do Thiago Braga, ninguém fala, pai daquele outro esquerdista lá, Ian Neves, também ninguém fala. É só o pai do Nando Moura que entra nessas preservadas. Então a culpa talvez seja do próprio Nando Moura. Que não vai dar descanso nunca. Eu só vou parar. Vocês viram que eu parei um pouco de falar do bolsonarismo agora, não é? Por quê? Você parou total. Primeiro porque, por exemplo, tem o Felipe Martins ali que você odeia, mas tá saindo um monte de notícia mostrando que o Felipe Martins, a fuga dele para os Estados Unidos foi uma tremenda de uma mentira, uma armação. E agora, como eu mostrei no vídeo anterior, tem 4 depoimentos dizendo que o Felipe Martins não apresentou minuta de golpe. Então tá complicado para você falar do Felipe, por exemplo. O Bolsonaro, você dedicou um vídeo a ele, eu não sei se você falou do MBL ali, deve ter falado. Mas, né, você não deixou tanto de falar assim não. Você tá obcecado com o MBL agora. Só vou parar quando a maioria deles estiver na cadeia e o restante completamente humilhado. Ou seja, vai ser igual a listinha do Bolsonaro, não vai acabar nunca. Então preparem-se.
Os próximos vídeos do Nando Moura vai ter listinha do Bolsonaro e mimimi sobre MBL. Se sobrar algum espaço ali, sobrar meio segundo e tal, ele fala alguma coisa do PT. Mas não esperem muito disso. Aí eu paro, tá? Vamos voltar ao Irã. Como você viu, Agora ele vai voltar ao Irã. Depois ele passou 3 minutos inteiros falando do MBL, sendo que os 3 minutos anteriores desses 6 aqui foram só uma transição para chegar no MBL. Então, eu posso dizer que esses 6 minutos aqui foram feitos para você falar única e exclusivamente do MBL. Então, nós não estamos voltando para o Irã, porque, na verdade, você nem passou realmente pelo Irã. Você só usou o Irã de porrete para bater nos caras do MBL. o grande problema é quando uma ideologia toma conta de um projeto autoritário, totalitário, que parece ser uma esperança e depois finda por esmagar e escravizar a sua própria população. É isso que o Irã tem feito. Tá, então foi o evento da revolução que transformou o país numa monarquia pró-ocidente para uma república islâmica. Olha só, isso aqui não é ideologia. Não é ideologia. O que é isso aqui? Isso aqui é o cumprimento do que dizem, né, quem lê o Corão, do que dizem que está lá no Corão, que é o seguinte: a lei do Corão é a lei do estado que você vive. É como ela é a Constituição, ela é a lei fundamental do estado que você vive. Então, se você vive no Irã, o Corão é a lei que você precisa seguir. Então, essa revolução iraniana pegou o Corão e pegou um livro religioso e transformou na lei que rege o país. É isso que acontece. Isso não é ideológico, é religioso. Então, ele não faz ideia da merda que ele está falando aqui. O Irã, salvo engano, é um país que não tem partido, porque todo mundo ali tem que seguir exatamente a mesma lei. Ninguém vai pensar em reforma de lei, porque você não reforma o Corão, né? Então, até onde eu sei, é isso. Talvez tenha algumas leis menores, tipo lei municipal, para decidir qual vai ser a calçada da rua, coisa do tipo. E se eles conseguirem a bomba nuclear, acabou, cara. Acabou Israel, vai ser completamente destruído. Acabou quem vai tentar se impor contra isso. Muitas pessoas chegam aqui e dizem o seguinte: mas você vê Israel como mocinho. De forma nenhuma. Eu sei muito bem que Benjamin Netanyahu é um corrupto. E todos esses conflitos, inclusive, servem... Netanyahu chega... Ó, a notícia que ele põe. Netanyahu chega ao tribunal de Tel Aviv para julgamento por corrupção. Julgamento. O julgamento começou em maio de 2020 e foi interrompido pelo ataque. Então, assim, não teve sentença, não teve trânsito em julgado, não teve nada. Então, para mim, que eu estou aqui de fora, tem que esperar o resultado desse julgamento. Para que ele possa canalizar todas as forças que poderiam se opor a ele dentro de Israel, canalizar para o propósito que é a guerra. Ah, sim. Então ele planejou a guerra toda só para não ter oposição. Brilhante, hein, Nando? Brilhante. A guerra une muito. Inclusive, ao ver toda a sagacidade de Israel a atingir todos esses alvos simultaneamente, operações secretas, etc., eu acredito cada vez mais que aquele ataque feito pelo Hamas a Israel, a inteligência de Israel sabia e deixou justamente acontecer porque queria dar um ponto final a isso tudo. Isso aqui é uma reportagem do New York Times, eu não li, mas
é muito grave, o que está sendo dito aqui, e precisa ter uma prova robusta para confirmar esse tipo de coisa. Porque você está falando de sacrificar civis para bater no Hamas. Eu não levo muita fé nisso, mas como está vindo no New York Times, pode ser que tenha algum indício apontando para isso, alguma evidência a ver, né? A ver. Aliás, o que está acontecendo em Gaza agora, que é também exacerbando todos os limites, são pessoas, são crianças, são mulheres sofrendo no meio de uma guerra que é uma guerra absolutamente cruel. Esses inocentes sofrem na mão do exército de Israel e sofrem na mão também do Hamas. Mentira. Mentira por um motivo muito simples. O Hamas se esconde em área populosa, o Hamas usa escudo humano. Já foi mostrado isso várias vezes. Eles não têm nenhum escrúpulo de usar criança soldado. Todo esse tipo de coisa. Então, fala-se assim, porque Israel ataca hospitais. Aí Israel mostra, olha só, esse hospital tinha um túnel secreto para os soldados do Hamas, para os agentes do Hamas se esconderem ali, fazerem caminho e tal, e atacarem dali. Eles transformam os hospitais, as escolas em pontos de ataque. Aí quando Israel bombardeia aonde estão os soldados do Hamas, vem gente feito Nando Moura dizer, eles estão matando inocentes. Então, porque os caras estão se metendo no meio de inocentes, estão disparando. Se eu for para a sua casa e da sua casa eu começo a atirar na polícia, o que você acha que vai acontecer? O que você acha que acontece se eu começar a atirar na polícia de dentro da sua casa? Os escraviza. É uma situação absolutamente terrível. Em uma guerra, não tem mocinhos, não tem grandes heróis, existem interesses, mas existe também a realidade. E a realidade é que o Irã é um governo fascínora que escraviza sua própria população e que, ao conseguir as armas atômicas, levariam o mundo a uma instabilidade jamais vista. Não é só preto e branco. O Irã já tem pelo menos a capacidade de produzir arma atômica conhecida há muitos anos. Quando teve a guerra lá o ataque dos Estados Unidos ao Iraque, o problema foi exatamente isso. Aquilo foi em 2003, acho que uns 20 anos atrás. O problema foi exatamente esse. O Iraque, assim como o Irã, expulsava inspetor da ONU. E para você que está dizendo que na guerra não tem mocinho, Não são só heróis. Você bate um papo assim com sobreviventes do Holocausto e pessoas em situações similares para saber se eles não consideram como heróis as pessoas que que libertaram eles. Um outro exemplo, em cidades interioranas da Itália, os pracinhas brasileiros são heróis. Por que os pracinhas brasileiros são heróis? Porque expulsaram os nazistas de lá, os que estavam ocupando aquela área. Então são heróis para eles. Dizer que uma guerra não tem herói, não é bem assim. Heróis e vilões, etc., nos cantos. Tem vários tons de cinza ali. E se você percebeu, o que permeia isso tudo é sempre uma ideologia perversa travestida de mundo perfeito. A base do conservadorismo, então, você não confia em políticos. Você mantém a sua independência e tenta pelo menos enxergar a realidade longe da crença, da fé em ideologias. Você não acredita em políticos. Eu vou pedir para vocês lerem isso aqui, ó. Aqui nas primeiras páginas, o Roger Scruton fala que os conservadores têm aversão à política partidária.
E que, paradoxalmente, por essa aversão à política partidária, porque os conservadores têm interesse num bom governo, na manutenção de um bom governo, paradoxalmente foi essa aversão que levou à criação de um partido conservador na Inglaterra. Tá? E aí você bate de frente com o que o Nando Moura está falando. Porque ele está dizendo que ser conservador é não confiar em políticos, é não acreditar em políticos. Então ele está dizendo que os conservadores não vão acreditar no próprio partido que eles criaram. Que o conservador não acredita em político, então ele não vai votar no partido que ele criou. É loucura. Total. É um caminhão de merda que esse cara fala. Então, assim, o conservador ele é cético quanto a mudanças bruscas, mudanças repentinas, a implantar novidades que não são bem conhecidas, que não passaram pelos testes do tempo e tal. É isso que o conservadorismo faz. E o conservadorismo, ele não é uma ideologia, ele não se coloca como ideologia, claro, ele desconfia de ideologias, mas não é essa coisa de não confia em político nenhum, essa coisa adolescente que o Nando Moura faz. Isso não é conservadorismo. Por isso, o conservadorismo é, a priori, a negação de ideologias que acabam levando a um mundo cada vez mais perverso e terrível. Para muitas pessoas, o conservadorismo ele próprio uma ideologia. E aí, como é que uma coisa que é uma ideologia vai ser a negação de ideologias? Né? É complicado falar de si. Eu espero que todo esse conflito termine o mais rápido possível, que inocentes parem de sofrer, sempre nas mãos de vagabundos que querem o poder a qualquer custo, né? E que o regime do Irã... Essa não é uma guerra por poder a qualquer custo, pelo amor de Deus. É uma guerra entre um Estado que apanha Israel muito e muito dos outros, por mais que o pessoal da esquerda diga, não, Israel que chegou invadindo e matando todo mundo, isso não é verdade. E um grupo terrorista e um Estado que financia esse grupo terrorista. É isso. Caia o mais rápido possível, porque é sim um regime extremamente perverso com a sua população. E que ao terminarem esses conflitos, que Benjamin Netanyahu, que por omissão e por fazer o seu marketing com o sangue da sua própria população, possa pagar pela sua corrupção e pelos crimes que cometeu. Que crimes? Você diz que ele usou o sangue da população para fazer marketing. Na pior das hipóteses, se ele deixou realmente essas pessoas inocentes morrerem para fazer essa guerra, ele tem que ser punido por isso. Mas marketing, ele não fez marketing. Ação militar não é marketing. Ele promoveu uma ação militar, diz o New York Times que deixou pessoas morrerem para isso, mas isso não é marketing de forma alguma, pelo amor de Deus. Menos um dia para todos nós. Ele tá num lugar muito legal, né? Eu estou pensando aqui, né? Aqui ele vai falar do cursinho dele e tal. Se ele não está naquela linda pousada do Dias Toffoli, aquela coisa maravilhosa. Dias Toffoli tem uma pousada, um parque aquático, uma coisa do tipo. Não sei. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Vou pedir para vocês fazerem aquela coisinha que me ajuda muito, né? Que é curtir, inscrever, compartilhar, comentar. Tudo isso que para você é rapidinho, que me ajuda bastante. Tamo junto. Até a próxima. E toda vez que esse sujeito vier mentindo, eu vou desmentir. Valeu, tamo junto.